Estou brincando aqui que a gente ensaiou o protocolo, então assim, eu vou quebrar esse protocolo. Hoje estamos vendo um dia de emoções, né? Bom, meu nome é Estela, né? Eu atualmente estou na presidência do conselho, né? Porque é um dia de emoções, né? Hoje foi a nossa última plenária da gestão do 15º plenário, né? A gente está entregando a gestão, né? Daqui dia 26, daqui 20 dias, né? O 16º plenário assume, né, a gestão do conselho, então foi um dia de emoções, né, de despedidas, né, da nossa comissão de psicologia escolar, que os colegas vão falar, né, que começou comigo enquanto conselheira no 14º plenário, também foi um momento de encerramento de um ciclo, né, porque a comissão ainda continua, né, então foi um momento de muitas emoções. Eu brinquei com o pessoal, falei assim, ai meu Deus, não me põe para falar não, que eu já chorei, já fiquei emocionada, né? Mas gostaria de agradecer a presença de todas e todos, né? Esse é um momento muito importante para a comissão, né? Coroa um trabalho, né, de 6 anos, né, da comissão. Os colegas vão apresentar, vou deixar para eles explicar o trabalho que foi desenvolvido, né, num momento no qual a psicologia escolar, né, está lutando aí pela aprovação do nosso PL 3688/2000, que é a inserção de psicólogas e assistentes sociais nas redes de educação, né? Vamos acompanhar, né? Não sei se vocês estão sabendo, a gente tem divulgado muito, mas foi aprovado para ser votado em caráter de urgência na Câmara, né? Nós estamos lutando junto aos nossos deputados, né? Não foi nessa quarta, quem sabe será na quarta que vem, né? Vamos acompanhando aí, vai ser uma luta, né, um ganho muito importante para nós, né, abre um campo de trabalho imenso para nós, né? Então é isso. Eu vou passar a palavra para o Celso, né, que vai falar um pouquinho. Os meninos, o Eli e a Débora, vão contar um pouquinho do trabalho, das nossas produções, fazer convites para participar das nossas comissões. Agradeço, Estela. A gente compartilha dessa emoção, né, de concluir o trabalho, né, e poder concluir de uma forma tão bonita. Há 6 anos atrás, a Estela começou a Comissão de Psicologia Escolar Educacional com uma pessoa. A comissão não existia há muitos anos. Ela existiu há anos atrás, inclusive, a Comissão de Psicologia e Educação. A sua retomada, e hoje nós concluímos com a maior reunião dos 6 anos. Então, méritos aí, né, dessas duas gestões aí, e a Estela à frente desse trabalho da comissão, e agora, no final, conduzindo a finalização do atual plenário do Conselho Regional. Meu nome é Celso Condini, eu sou professor de Psicologia Escolar Educacional na Universidade Federal de São João do Rei, e desde maio, coordenador da Comissão de Psicologia Escolar Educacional, onde a Estela passou a responder pela presidência do Conselho. E, então, a mim só coube cumprir esse trabalho, imagina a responsabilidade, né, de fazer isso depois desse trabalho brilhante da colega. Eu vou falar de um dos livros, tá? Que é o Violência e Preconceitos na Escola, Contribuições da Psicologia, que vocês receberão ao final. Esse é um livro digital que também está online na página do Conselho Federal de Psicologia. Aliás, todos os materiais, praticamente todos os materiais são democratizados no seu acesso via online. Né? Uma forma de democracia do acesso à informação. Né? Então, também vocês podem depois acessar por lá e indicar para outras pessoas. Vou falar um pouco, então, do processo que resultou neste livro. De 2010 a 2013,
a segunda gestão de presidente do Conselho Federal de Psicologia de um mineiro, Humberto Cotto Verona, psicólogo da saúde mental em Betim. Foi feita uma visita ao ministro da Educação, então ao Luiz Mercadante, no qual o Conselho Federal e um conjunto de entidades, como a ABRAPE, a ABRAPS e FENAPS, representando o Fórum das Entidades Nacionais de Psicologia Brasileira, que na ocasião eram 22 entidades, só tem acho que já aumentou o número, e foram ao ministro por conta do embate que havia em torno do projeto Escola Sem Homofobia. O projeto havia acontecido de forma um projeto piloto em algumas escolas do país e estava para ser ampliado o seu espectro de ação. E aí havia todo um embate ideológico em torno desse projeto, né, que a parcela que se opunha, que se opõe, batizou com aquela alcunha famosa do kit gay. Eu gostaria de falar essas palavras, mas se não falar, talvez não fique evidente para todos o que estou falando. Aí o ministro disse, a gente vai lá perguntar, o que está acontecendo com esse projeto? E vamos também levar outras pautas de interesse para a psicologia, inclusive o projeto de lei referido por Estela, 3688 de 2000. E já tramitava, na ocasião, 10 anos, 10, 11, 12 anos. E o ministro disse, olha, está acontecendo isso, eu vou dar uma tarefa para a psicologia. Eu quero uma pesquisa sobre todas as formas de preconceito na escola, e todas as formas de violência. E aí as entidades aceitaram o desafio e compuseram um grupo gestor dessa pesquisa. O Conselho Federal, repito, a ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABEP, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, e a FENAPS, que é a Federação Nacional dos Psicólogos, que é um conjunto, um conjunto de sindicatos estaduais de psicólogos. E na ocasião, então, estou falando desse trabalho porque eu estive, então, eu era conselheiro federal, e estive, então, como um dos 3 representantes do Conselho Federal de Psicologia nesse colegiado de gestão da pesquisa. E aí nós reunimos 10 universidades federais, cobrindo todo o país. Na região norte, a Federal do Pará, a Federal do Amazonas. No Nordeste, a Federal de Pernambuco, a Federal da Bahia. No Centro-Oeste, a Federal de Mato Grosso do Sul e a Federal de Mato Grosso. No Sudeste, a Federal de Uberlândia e a Federal do Rio de Janeiro. E na região do Sul, a Federal de Santa Catarina e a Federal do Rio Grande do Sul. A equipe reúne, vocês vão ver depois as informações, em torno de 55 pessoas se envolveram nessa pesquisa. E ela teve 2 etapas. Eu não vou falar demais, tá, gente? Só para vocês terem ideia de tive até ameaça de leitura. Nós fizemos em 2 etapas, o delineamento metodológico. A pesquisa bibliográfica e documental, daí nós documentamos em torno de 1.300 documentos, entre cartilhas, programas de prefeituras, de governo do Estado, e publicações, teses, dissertações, artigos. E o básico desta pesquisa documental e bibliográfica é que a invisibilidade das questões étnico-raciais e de gênero e de orientação sexual nas produções da psicologia. Tem os gráficos, tem os números, vocês vão ver que praticamente a gente pesquisa o ser humano abstrato. Então, o ser humano que não tem as características identitárias, os marcadores identitários. Então, ainda temos muito a avançar. Essa pesquisa pegou de 96, que é o MDB, até 2012, porque ela foi feita em 2013. Então, pegou esse marco. Acreditamos, de uma forma bem otimista, que de 2013 para cá, esses números poderiam ser melhores. Na parte de campo, que a gente fez,
teve uma orientação de uma ONG chamada Ação Educativa, que facilmente se acessa pela internet, que trabalha com metodologias interativas, dialógicas, com a comunidade escolar. Porque nós queremos trazer as vozes das pessoas que estão nas escolas. Né? E aí nós fizemos uma pesquisa que envolveu oficinas, né, rodas de conversa, e uma metodologia chamada baú da violência, onde os alunos podiam colocar anonimamente os seus registros escritos ou desenhados, e o joga aqui o seu preconceito, que da mesma forma eles podiam fazer. Então, esse material das oficinas com os alunos, das oficinas também com pais e das oficinas com profissionais da educação, gerou um vasto material, né, que a gente avaliou por escola, por região e nacionalmente. O único estado que não participou da pesquisa, por razões de viabilidade, não sei de que natureza eu posso dizer exatamente agora, foi o estado do Maranhão. Isso estamos falando de 2014. Talvez hoje eles participariam. Né? Hoje o estado tem se destacado na questão da educação. Né? A pesquisa termina em 2015. Né? E a gente conclui, desses dados da pesquisa de campo, todas as formas nós encontramos todas as formas de violência que a gente discute, desde as violências de gênero, orientação sexual, racial, geográfica, né, o fato de onde o sujeito mora, né, e as violências tanto na escola, aquela que acontece dentro da escola, praticado entre as pessoas, né, mas também a violência da escola, né, que é uma violência que se expressa por meio das autoridades da escola, dos professores, dos diretores, né, e do próprio sistema escolar, e a violência contra a escola, tanto de grupos de fora da escola, quanto de alunos, em relação à instituição e às pessoas que lá estão. Isso é clássico dos estudos de violência, esses três tipos de violência. Né? Mas também encontramos, esse é um dos objetivos da pesquisa, não só mapear as violências e preconceitos, mas as formas de enfrentamento. E principalmente o que eles sugeriam para enfrentar a violência. E cabe uma questão aqui, que infelizmente, há mais violência do que iniciativas de gangues, mas que elas ocorrem. E elas ocorrem das diversas formas, desde programas esportivos, culturais, programas com caráter mais punitivo, mais repressivo, né? Numa espécie de disputa de referencial. Né? Alguns uma linha mais voltada à socioeducação, e outros mais à punição, castigo, controle, uma perspectiva mais conservadora, vamos dizer. Eu não vou me estender mais, porque tem muita coisa para dizer, mas pergunto assim, por que agora, em junho deste ano, se lança essa obra nacionalmente, no Encontro Nacional da ABEP, repito, Associação Brasileira de Ciência e Psicologia, que aconteceu em João Pessoa, na metade de julho. Porque a pesquisa terminou em 2015, ela só foi publicada em 2019. Nós tínhamos um acordo com o então ministro da Educação, daquele governo, de que só o Ministério poderia divulgar esses dados, por conta de todo o embate que havia, lembro que originou tudo isso, do debate ideológico em termos do projeto Escola Sem Homofobia. Então, o Ministério tem todo um cuidado para colocar esses dados. Né? Só que acontece que nós entregamos o relatório
um dia antes do ministro Mercadante ter que sair do governo, né, por conta do processo que impediu a então presidenta Dilma. E que veio a impedir, né, que foi o início ali, né, até concluir todo o processo. Bom, nós tínhamos feito a nossa parte, né? E aí a gente tomou a decisão de, recentemente, para o atual plenário do Conselho Federal de Psicologia, de divulgarmos os dados, porque já havíamos entendido que não haveria mais interesse, que era um investimento público, que foi feito aqui, né, e que deveria ser retornado à sociedade. Então, é isso que a gente faz com esse retorno. Vai ter muito trabalho em cima disso ainda, porque nós vamos ter que fazer agora os desdobramentos, né, dessa pesquisa, e isso corrobora, né, com esse momento que o colega disse, o colega falou aqui da PL 388, e encerro com isso, dizendo que a possibilidade de aprovação do projeto que prevê a presença dos psicólogos e assistentes sociais nas redes públicas de ensino do país, que vai estar em vias de ser aprovado, tem muito a ver com essa situação da violência, com os episódios que aconteceram de violência, especialmente de Suzane, que suscita na Câmara Federal, onde o projeto está em tramitação definitiva, depois vai para sanção ou não da Presidência da República. O episódio, principalmente de Suzano, levanta a questão da violência, essa pesquisa é retomada e aí aparece com força a ideia de que nós precisamos de outros profissionais como psicólogo social na escola. Claro que a gente pode fazer toda uma discussão aqui de que o papel do psicólogo escolar é bem mais amplo do que a prevenção de violência, mas é também, né? Então, vou passar agora a palavra para a Eveli. E vou passar isso de volta para a Estela. Gente, antes de passar para a Eveli, ao final da fala dos três, a gente abre para perguntas, tá? Você tem que fazer questionamento, tirar uma dúvida. E mais um ponto. No nosso e-book, o volume 2, né? Nós temos aqui na plateia algum autor? A comunicação pediu para identificar. Leila, mais algum autor? Porque nós convidamos... É porque a gente convidou os autores para estar participando, né? A gente queria identificar. Então, só Leila. Boa noite. Muito bom ver essa turma toda aqui, a professora Flávia, turma do 10º período do curso de Psicologia das Ciências Médicas, meus ex-alunos queridos, todos muito queridos. Muito bom ver vocês aqui, misturados à plateia, psicólogos também, psicólogas, né, estudantes e profissionais, e também pessoal que está acompanhando a gente pela internet. Me coube aqui na mesa falar um pouco da nossa comissão, né, de psicologia escolar e educacional. A nossa comissão, antes de tudo, era uma comissão do afeto, uma comissão que trabalha muito, que se dedica muito, que briga, que discute, que diverge também, mas que é muito produtiva e que a gente vem construindo um passinho de cada vez. E nesse final da gestão do 5º plenário, né, 15º plenário, nós conseguimos produzir muitos materiais importantes. Então, dentro desses materiais, eu vou falar aqui, a Débora vai falar depois dos e-books, os 2 e-books que foram produzidos durante esse período. Eu vou falar dos folders que a comissão publicou, né, disponibilizou. Na verdade, são 5 folders, eles são dirigidos à população de uma maneira geral, mas também aos estudantes, às pessoas, os profissionais que estão atuando nas escolas. A gente tem aqui também membros da comissão escolar aqui distribuídos na plateia, né, Leonara, Cristina, Eliette, que é ex-aluna também, quem mais? Juliana, Renato de agora, então, enfim, nós temos um conjunto de colegas que ajudaram a Prositânia, a Silvia, que ajudou a escrever o folder do bullying e da violência,
Então, são 5 folders que nós produzimos. Um que fala sobre o que é psicologia escolar e educacional, essa área do trabalho do psicólogo é importante, que hoje a gente tem uma chance, dentro do cenário do nosso país, que é um cenário de retrocessos e de desmontes, de conseguir inserir esse profissional, essa categoria, nessa área do exercício profissional, dentro das escolas a partir desse PL que a Estela acabou de falar, que é o 3688 de 2000. Além desse folder, que fala um pouco sobre o que é o trabalho do psicólogo escolar numa perspectiva institucional, né? A gente trabalha sempre com uma perspectiva coletiva. Nós também escrevemos o folder sobre medicalizar a educação, precisamos conversar sobre isso, onde a gente faz um alerta sobre os processos atuais da nossa sociedade que tendem a medicalizar a vida, medicalizar e criar, tratar de forma sintomática todos os comportamentos indesejáveis de uma criança dentro do contexto escolar, simplificando, medicalizando e simplificando, acima de tudo, esses comportamentos como se fossem apenas tratáveis do ponto de vista individual e medicamentoso, e não uma abordagem social, interacional, que é a discussão que a gente faz, a crítica que a gente faz nesse material. Um outro folder fala sobre escola para todos, onde a gente tenta mostrar a nossa perspectiva de uma educação inclusiva, uma educação democrática, uma educação que não se atenha, que se paute pelos direitos humanos, pela inclusão, e, basicamente, a gente critica as questões relacionadas à ideologia da questão da escola sem partido. A gente não quis dar esse nome no folder, porque a gente pensou que dar o nome de escola sem partido no folder seria fortalecer essa denominação, e essa narrativa da escola sem partido, e que isso tem uma repercussão no imaginário, na representação social também, principalmente da sociedade. Então, a gente fala um pouco sobre essa questão dessa ideologia da escola sem partido. O outro folder sobre respeito à diversidade sexual de gênero, que a gente fala sobre a importante compreensão do psicólogo hoje, principalmente do psicólogo da área escolar, de entender as questões relacionadas à orientação sexual, a gênero, a diversidade, diversas diversidades. São citadas aqui as resoluções do Conselho, que pautam o exercício profissional e de extrema importância para todo mundo, principalmente para os estudantes que estão recém-formando aí. E o de violência e bullying, ele fala sobre o que é a violência de uma maneira geral, os tipos de violência que acontecem na escola, que são vários, dentro desses que o Celso já citou, e fala também, a gente apresenta também um pouco o conceito de bullying, como que isso aparece, quais são as formas de prevenir bullying dentro do contexto escolar. Esse folder acabou, felizmente a gente não tem aqui nem para mostrar para vocês, porque teve uma adesão muito grande, muitas pessoas quiseram levar para as escolas, para fazer trabalhos, etc. Bom, esse é um dos trabalhos da comissão. A comissão também tem outras frentes. Eu convido vocês a participarem das reuniões, são reuniões mensais. A gente tem uma pauta permanente de levar a psicologia escolar para dentro da Secretaria de Estado, de municípios. A gente pretende realmente ampliar o campo de trabalho profissional dos psicólogos nessa área da educação. A gente tem projetos que a gente recebeu, a comissão já escreveu, já foi inclusive apresentado no Congresso Ivelane, em 2017, Estela, se não me engano. E nós temos essa frente de trabalho, que é essa aproximação com as secretarias estaduais para sensibilizar a importância do psicólogo dentro da escola. Então, como vocês sabem, não basta só a gente garantir esse campo de trabalho, a gente precisa também de consolidar, a gente precisa de uma parceria forte com as instituições
a formação do psicólogo nessa área, porque só a inserção do psicólogo não garante a continuidade dele dentro do sistema escolar. Então, a gente precisa de uma atuação sensível, né, às questões da escola como um todo, sensível às questões da educação, e que o psicólogo não vá para a escola para fazer uma clínica no sentido, a clínica individualizante, né, o atendimento individualizante. Não pode ser nessa perspectiva, porque isso seria realmente a antítese do que a gente gostaria que fosse, né, que a gente pensa que seria interessante para um trabalho dentro da escola. Eu não vou delongar muito não, porque a gente ainda tem mais coisa para falar, vou passar para a Débora. Obrigada. Gente, esse material acabou, mas assim, a gente vai pedir para fazer mais e a gente também vai trabalhando. Eu não posso prometer para tanto, mas para a gente ver se consegue colocar online, disponibilizar online, tá? Bom, gente, boa noite a todos e todas. E eu gostaria de primeiro me apresentar. Meu nome é Débora Barbosa, eu sou professora na Universidade Federal de Minas Gerais e lá eu sou responsável pela disciplina de psicologia na sua interface com a educação. Dou aula tanto no curso de psicologia quanto no curso de fonoaudiologia, tem alguns alunos meus aqui, né? Obrigada por ter vindo. E desenvolvo trabalho de ensino, pesquisa e extensão na área de psicologia escolar. Eu entrei na comissão, a convite, né, da professora Estela, fiquei sabendo que eles estavam se reunindo aqui dentro de Bicono, participar e fiquei. E hoje a gente está assim, muito feliz de ter essa plateia aqui lotada para mostrar para vocês o fruto desse trabalho, né? É um trabalho que a gente, assim, no início nós começamos a fazer onde estão os psicólogos, que atua com a educação em linha. Então, diante desse desejo, a gente resolveu fazer um evento. Esse evento, tímido ainda, inicial, a gente chamou de primeira mostra de práticas em psicologia e educação do CRP Minas. Vocês estão vendo ali, está passando no telão, de vez em quando, umas fotos, são dessas mostras, dessa primeira e da segunda. A primeira, né, nós tivemos muitos trabalhos inscritos de psicólogos de várias regiões, né, de Minas Gerais. Fizemos ela lá no UFMG durante um dia. E foi muito interessante conhecer o que estava sendo produzido pelos psicólogos da prática. Quando terminou a mostra, a gente tinha os resumos desses trabalhos, desses psicólogos, e pensamos, vamos fazer um livro com isso? Né? Um livro que a gente pudesse socializar, porque para também marcar a história que a gente fez uma amostra de práticas. Né? A gente tem muito livro teórico, os meus alunos sabem disso, a gente sente falta de livros que relatem práticas, que relatem aquilo que o psicólogo está fazendo. Né? Então, a gente fez o primeiro volume, que a gente nem chamou de volume 1, porque naquele momento a gente ficou tão feliz, né? A gente nem sabia que a gente ia conseguir fazer um segundo, né? Tanto que agora a gente está lançando para vocês o volume 2. Mas a gente, naquele momento, não chamou de volume 1, a gente chamou de primeiro, né, livro de mostras e práticas. O nome do livro é semelhante a esse, que a gente quis manter o mesmo nome. Vocês podem pegar online, como o Celso já disse. Aí, impulsionados por esse sucesso dessa primeira mostra, nós resolvemos fazer uma segunda. Também com o desejo de levar ela para fora de Belo Horizonte, né? Interesse desse plenário, né? Da interiorização das ações, nós fizemos essa segunda mostra em São João del Rei, tá? Junto com o Encontro Mineiro de Psicologia Escolar. A ABRAPE, que é a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, ela tem o seguinte hábito: em um ano é feito o Congresso Nacional, que é o COMP, e no ano ímpar, né, no ano par, que é 2019, 2017, 2018, no ano par a gente faz o Encontro Mineiro, no ano ímpar a gente faz o COMP, que é o Congresso Nacional. Então a gente fez o encontro lá em São João del Rei, e também nós temos uma subsede no Centro-Oeste de Minópolis, que organizou também uma mostra lá específica dos psicólogos que trabalham naquela região. Então, nós tivemos aí, nessa segunda vez que nós nos lançamos a chamar os psicólogos da prática, muito mais psicólogos participando. Quando a gente viu as inscrições, tanto da amostra do Centro-Oeste, quanto da amostra que a gente fez em São João del Rei, tinha mais de 100 trabalhos, né? E
a gente olhava os trabalhos, selecionava aqueles que a gente, né, considerava interessante mostrar, mas para nós era uma surpresa conhecer tanta coisa que estava sendo produzida, essa diversidade de ações. E aí, nesse segundo livro, que vocês vão receber ele, eu brinco que a gente é comunista até na hora de fazer livro, porque para a gente não gastar as árvores, né? Então a gente fez um livro online, um e-book. Vocês podem baixar o livro no celular de vocês. Tem apenas para isso, você precisa de ter um leitor de QR Code, que é esse código aqui, né? Aí vocês baixam um programinha grátis que tem aí no Play Store de vocês, baixam no celular ou no computador e pode ler esse código e o livro vai estar dentro aí do seu celular, do seu computador, vai estar na tua mão. Esse livro tem 500 páginas, né? E eu quero contar um pouquinho de como foi a produção dele. Essa mostra do Centro-Oeste, a gente convidou, depois que eles terminaram, os autores, tanto da mostra de Divinópolis quanto de São João del Rei. Vocês gostariam de escrever seus textos num texto expandido, não só um resumo? Porque geralmente a gente pega um resumo, né, para fazer. Não, a gente queria um texto expandido, assim, contando aquela prática, o que ele fez, como ele fez, para ser interessante para o leitor, né? Então, nós temos uma autora aqui, depois, por favor, né, autográfica aqui no nosso livro. Eu, por exemplo, Celso, todos nós aqui, nós ficamos na retaguarda, né? Acho que ele é autora também, né, Beli? Você também é autor? Ah, então temos 3 autores. Eu não sou autora do livro. Eu fiquei como... Ah, também, Estela. Eu fiquei como uma das que ajudou a organizar, né? Então, eu queria dizer que é feito a muitas mãos, gente. Pra vocês terem noção, são 90 autores. Mais de 150 trabalhos aqui. 77, 79, né? 79, Isso, foram apresentados. Aí, a gente pediu esse resumo expandido. Eu quero contar para vocês terem interesse de abrir o livro, né? Alguns temas, por exemplo, experiência de matriciamento em saúde mental, o desempenho escolar, a questão da inclusão, orientação ambiente escolar. Nós temos trabalho sobre brinquedoteca, tivemos trabalho sobre bullying, sobre a implementação da lei que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, né, e sobre essas questões de raça e de cor, sobre desenvolver hábito de estudo, sobre o dever de casa, sobre o trabalho com pais irresponsáveis, experiências de estágio em psicologia escolar, grupo com crianças, né, em psicologia escolar, relatos de prevenção à violência em psicologia escolar, grupo terapêutico, superdotação e altas habilidades, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e medicalização, experiência em Ribeirão das Neves, experiência no campo das vertentes, na mesorregião do campo das vertentes, sobre protagonismo juvenil, sobre automutilação, né, que tem outro nome, né, que agora a gente está vendo que é um fenômeno que tem acontecido muito nas escolas, as crianças que se cortam, né, então, autolesionismo, né. E o que é interessante desse livro, gente, eu queria finalizar aqui minha fala, que ele foi feito por todo esse esforço da comissão, do plenário que está se encerrando aqui hoje, né? E ele vai estar democratizado na mão de todos que quiserem, porque ele não está sendo vendido, ele está online. Vocês podem baixar no celular de vocês e tem aqui 500 páginas de prática, de experiências mineiras também, né? Nossas, aqui, né? Então foi muito bom. São 37 capítulos ao todo, tá? E de várias cidades também. Quando vocês abrirem o livro, vocês vão ver lá o nome do autor e de onde ele é. E eu, particularmente, eu queria finalizar com uma fala. Eu gosto muito de poesia, todo mundo que me conhece sabe disso, né? E é porque eu particularmente acho que os poetas falam as coisas mais diretamente para nós do que nós conseguimos falar, né? E a Adélia Prado, que é aqui mineira nossa, né, ela fala, tem um poema dela, onde ela está pensando um pouco na vida dela, enquanto ela envelheceu, e o que ela queria, né, assim, só um trechinho onde ela fala assim, se alguém me fixasse, insistir ainda, num quadro, numa poesia, e se fossem objetos de beleza os meus músculos frouxos, mas não quero. Exijo a sorte comum das mulheres dos tanques, das que jamais verão seu nome impresso, e, no entanto, sustentam os pilares do mundo. Porque mesmo viúvas dignas não recusam casamento,
Antes, acham sexo agradável, condição paranormal, alegria, de amarrar uma tira no cabelo, varrer a casa de manhã. Uma tal esperança implora a Deus. A velha prática. É que eu acho que essas pessoas que estão lá na prática, muitas vezes não vão ver seu nome impresso em um livro, não estão no campo da academia, né? E eu quero a sorte dessas mulheres dos tanques, que agora podem ver um pouquinho aqui dos seus nomes impressos no nosso livro. Mais de 90 autores aí, incluindo vocês que estão aqui. Obrigada. Cada um tem os livros. Quero lembrar que... o colega quer perguntar? Só um minutinho. Só para a gente organizar. O que está sendo transmitido? Você tem que falar. Você quer falar? Vai levar o microfone para você. Enquanto a Carol está levando, dizer para vocês que ano que vem nós vamos fazer um encontro mineiro de psicologia escolar no leste de Minas, né, em Coronel Patriciano, lá no leste. Uma notícia boa, né, fresquinha, né, Congresso Brasileiro de Psicologia Escolar, próximo congresso nacional, né, Congresso Brasileiro de Psicologia Escolar, que a gente chama carinhosamente de COM, será em Belo Horizonte. Nós conseguimos trazer para cá, em 2021, terminou agora, né, pela primeira vez que a gente consegue trazer para Belo Horizonte. Nós conseguimos aí uma parceria com a UNA, nós vamos desenvolver lá. E, se Deus quiser, nós temos aí daí um ano, 2 anos, nós vamos fazer o nosso volume 3. Tá? Para quem está recebendo... Cara, chegou lá o microfone. Chegou? Pode perguntar, fazendo favor. Então, boa noite. Meu nome é Alfredo, que é superior de Ciências Médicas. A gente está feliz, tem o papel de dar diretor dessa comissão. Eu espero, pela sua saga, pelo seu trabalho, você ter acreditado nisso é muito importante para nós que estamos iniciando nessa luta. Eu queria saber de você o seguinte: a comissão, como é que é o diálogo, como é que tem sido o diálogo com os gestores e, sobretudo, a Secretaria de Estado de Educação, a esse respeito, para o convencimento da necessidade, e se a comissão, se o Conselho não pensou em fazer uma campanha publicitária, porque é um custo-benefício extraordinário e a gente precisa de partir do ataque. É isso. Obrigado. Bom, eu vou passar para o... Eu vou contar como é que a gente começou, e o Celso, a Débora, ela vai responder. Tem mais alguma pergunta? Alguém mais? A gente já começou esse diálogo com a Secretaria Estadual de Educação, já tem uns 2 anos, né? A Débora vai contar um pouquinho dessa história, né? E sobre a questão da campanha, a Evelyn vai também trazer uma notícia. A comissão, ela tem a intenção de discutir com os gestores, tanto no nível estadual quanto municipais também, tá? Então, a gente sempre faz articulação. Agora, por exemplo, temos um membro da comissão de Pirapora, você que perguntou, que conseguiu lá aprovar um projeto de lei para o psicólogo no município de Pirapora. Então, ficamos muito felizes que ele veio compor a nossa comissão e está na próxima gestão aqui do Conselho. Na Secretaria Estadual de Educação, nós fizemos já 3 reuniões com eles, tá? Primeiro no governo Pimentel, inicialmente, aí houve a transição do governo para o novo, nós já fizemos 2 reuniões lá, e foi nos solicitado pela Secretaria um projeto, tá? Assim, vocês querem psicólogo, querem trabalhar com psicólogo escola? Como é que seria isso? Porque, assim, quando a gente chegou lá, foi até curioso que a primeira vez que nos receberam, falou assim, para nós, vocês só faziam laudo de menino. Achou que a gente só pegava os meninos problema, fazia teste, aquela prática que existia em 1900, bolinha, né, que eu brinco com os meus alunos, né?
Porque já desde os anos 80, o psicólogo tem feito a crítica desse trabalho psicométrico. A gente não faz só mais isso, não significa que a gente não faça avaliação psicológica, mas a gente faz avaliação psicológica, mas além disso fazemos uma prática institucional. Então a gente começou esse diálogo, tá? Fizemos o projeto ficou muito bem feito, levamos para eles, nos solicitaram agora um diagnóstico, fizemos o diagnóstico, e vamos manter esse diálogo até, vamos dizer, né, que isso vire uma ação real, né? A ideia nossa, inicial, nossa contrapartida na discussão que a gente tem feito com eles é que haja pelo menos um piloto com quem já está na rede e atua como psicólogo. Então, nós sabemos que tem pessoas que são psicólogos e que às vezes estão na rede, entraram às vezes com um cargo outro, mas está exercendo a tarefa, né, de psicologia. Então, a gente está fazendo essa negociação. E, paralelo, também fazemos com os municípios. Fizemos uma reunião na Câmara Municipal de Belo Horizonte aqui, né, e também, sempre que uma cidade ou outra nos requer, por exemplo, lá em Uberaba, eu soube que houve uma movimentação da conselheira Odila, né, a gente sempre que tem alguma cidade de outra região, a comissão também acompanha esse processo. Então, o que eu posso dizer, por enquanto, é que há diálogo. A Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, não precisa dizer. A Assembleia Legislativa, fizemos um levantamento, quais projetos de lei já foram, né, especificamente relacionados ao psicólogo na escola. Nós fizemos esse levantamento, verificamos que já teve projetos na Assembleia Legislativa Mineira. O que acontece é o seguinte, em meio a esse levantamento que a gente estava fazendo, quais projetos haviam na legislação em Minas, houve a movimentação do nosso projeto federal. Se é aprovado federalmente, Minas entra no rol. Então, a gente centrou fogo na legislação nacional. Porque se a legislação nacional é aprovada no Congresso, isso vem em cadeia de lá para cá. Então, nós estamos centrando, vamos dizer, nossos esforços neste momento, a pedir, inclusive eu aproveito para pedir para vocês, entre no site da Câmara, tá, de Deputados Federal. Lá tem o nosso projeto, é 3688/2000. Lá eles fizeram uma enquete. Você é a favor? Aí os deputados estão lendo essas enquetes. Por enquanto, a nossa enquete está com 95% falando que é a favor. Então, tem poucas pessoas falando que não são. Mas precisamos votar lá, porque em breve isso será votado lá no federal. Se for votado no federal, a gente não precisa fazer a movimentação aqui no estado. E depois a gente vai tentar essa movimentação estadual. Ok? Eu só queria lembrar, né, conselheiro Valdomiro, né, uma grande realização da cidade, é Extremo Valdomiro. Foi aprovado lá, psicólogo na rede municipal, um por escola. São 14 psicólogos, está numa cidade de 35 mil habitantes. Eu estou lá agora, na parte da educação agora, e o pessoal lá que já estava na educação conseguiu um aumento da carga horária dos profissionais. Cada escola vai ter um profissional, um psicólogo de 20 horas. Então, tinha 7, foi contratado mais 8 psicólogos, então vai ser 14 psicólogos atendendo no município de 35 mil habitantes. Então, é uma grande conquista para a Extrema. Não, é isso. Então, é 15. Então, é 15 ou 16? Eu acho que é 16. Eu queria continuar respondendo aí ao Valfrido, a pergunta da campanha. Eu sou conselheira recém-eleita para o 16º plenário, né? E com muita felicidade que eu posso falar para vocês, a gente ainda não tomou posse, mas uma das nossas propostas de campanha é exatamente fazer esse trabalho de informação da sociedade, da população, em relação ao trabalho do psicólogo. A gente entende que essas campanhas publicitárias de informação, né, da nossa categoria, inclusive explicando os riscos de um trabalho de um profissional não qualificado. Então, é uma das propostas nossas fazer essa campanha, não apenas fazer campanha, mas também criar uma central
uma central de serviços onde a população possa acessar o site do Conselho, olhar os psicólogos que estão ativos, que são credenciados, conferir se o registro está ok, se a pessoa tem realmente informação, e até, se for o caso, poder acessar esse serviço. Tá? Então, essa é uma das questões que nós vamos desenvolver durante a nossa próxima gestão. Tá? Queria a Leila falar um pouquinho. Você lembra do texto? O texto? Você lembra? Você tem Bom, precisa levantar? Né? então, cumprimentar, né, você e todos. Bom, dizer que é uma grande satisfação estar aqui, representando os meus alunos que, junto comigo, escrevemos, né, uma proposta, um trabalho de educação de idosos, né, que acontece na cidade de Montes Claros. E eu me lembro que ia ter o evento, eu estava atrás de alguém, né? E a Comissão de Psicologia Escolar, lá em Educacional de Montes Claros, teve outros membros que iam trazer trabalho. E aí eu, como professora universitária, né? Eu saí atrás dos alunos, gente, quem vai, vamos, que esse negócio vai dar muitos frutos e fiz muita festa. E aí, mas está muito em cima, e aí, de repente, eu consegui um grupo de alunos e resolveram, inclusive, participar do evento, né? E lá fomos nós, levei todo mundo no meu carro, e assim, foi uma experiência muito interessante, porque é um grupo de mulheres que eu já trabalho bastante tempo, né? E com alfabetização, e que já passei por várias turmas, então foi uma oportunidade de compartilhar com elas essa experiência, e agora a gente vai poder mostrar, né, o que aconteceu, como é que a história delas estão aqui contadas e representadas. Né? Muito obrigada. Acho que é isso, né? Alguma outra pergunta? Todo mundo entendeu como é que funciona? Aqui, como é que baixa o livro? Todo mundo tem que ter o aplicativo, vai lá no Play Store, e é chique demais, para eu que sou de uma geração de computador, né? Na hora que vai o scanner, capta o livro, está dentro do celular um livro de 500 páginas. O livro está aqui dentro. Ela leu o caminho para quem está online? Para quem está online, tem que ir lá no Play Store, baixar o QR Code, né? Tem vários aplicativos do QR Code. Geralmente eu escolho um que está mais bem avaliado lá. 4.7, 4.8. E aí, baixa esse aplicativo e depois que ele tiver baixado, eu coloco em cima dessa imagem aqui. O QR Code nada mais é que um scanner. Aí ele lê esse símbolo. Na hora que lê esse símbolo, ele é como, né, capta, é como se o livro para dentro do celular. E é muito bacana porque hoje a gente leva celular para tudo quanto é lugar. A gente vai lendo onde a gente estiver, né, economiza as nossas árvores, economiza papel. E custo também, né, gente? Sai mais barato fazer, né? Hoje, um livro digital do que um livro de papel. Sem contar que a gente pode disponibilizar para várias pessoas, né? Porque quando você faz um livro de uma tiragem, tipo isso daqui, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco acaba e tem que esperar, como a gente é um órgão público, tem que fazer licitação, tal, tem que estar responsável, né? E gasta uns 3, 4 meses para a gente conseguir, ou mais, né, claro, para poder fazer, né? Esse endereço. O endereço. E aí, depois desse símbolo,
vocês vão, quem está com o material vai ver que também tem o endereço do volume 1. O e-book, então, está disponível no endereço http://bi, D de bola I, T de tatu, ponto, D de dado, O, barra, PsiEduc, volume 2. E é o mesmo endereço para o volume 1, só trocando 2 por 1. Tá? Isso está no site do CRP também. Ok, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Moça, fazer chamar. Eu sou a professora Flávia Gauteli, queria agradecer a presença dos alunos da Ciência Médica, Ciências Médicas, desse período. Parabenizar a mesa, né, Débora, Celso, Stella e Edeli. Mas queria que vocês comentassem um pouco, eu acho que até mesmo pela turma aqui, os debates que a gente tem feito em sala, muito pelo que sua fala inicial, Celso, que vocês trouxessem um pouco do debate, assim, do cenário atual, do momento que a gente está, com relação às próprias diretrizes do MEC, mas também de gestões, né, mais recente agora, da gestão de São Paulo, né, do governo de São Paulo, do próprio governo do Rio, de fazer um movimento de patrulhamento ideológico, né, direto mesmo, às avessas, né, porque fazem uma lógica, uma discussão nos localizando neste lugar, sendo que, na verdade, está sendo feito por eles, né? E o impacto disso na prática do psicólogo escolar, né, nos debates da educação, e como que a categoria pode recorrer ao conselho, né, às comissões, mas ao conselho quanto órgão, para se resguardar, pedir orientação com relação à afirmação de condutas dentro do nosso código de ética, mas que vão bater de frente com a gestão ali, e esse modelo de gestão que está sendo imposto desse patrulhamento ideológico, rompendo, né, e tentando imputar mesmo, né, sobre a prática dentro da escola, cercear, né, as nossas liberdades e a garantia de direito. E quando você fala desse sujeito, né, essa foi a expressão que você usou? Abstrato, né? Não tem traço identitário, e a gente, com uma psicologia tão forte, fazendo discussão relacionada às questões de raça, de classe, de gênero, como é que isso afeta e como é que vocês, enquanto comissão, estão fazendo esse debate e poderiam orientar, né, os nossos futuros psicólogos, psicólogas e a própria categoria quanto a isso. Eu acho que a pessoa faz uma pergunta e na pergunta, aliás, primeiro iluminar como é que está o horário, dá para ficar mais uns 15 minutos, porque não sei como é que está a organização, se tem aula depois, não sei como está. Tranquilo para a gente falar uns 15 minutos, só para não abusar do horário? Bom, eu prometi para tudo que era umas 10 da noite, só vocês me ajudem. Pessoal, então assim, a pergunta sua já traz na própria pergunta sementes de resposta. Eu penso, gente, vocês não fazem ideia do que significa trazer a discussão da diversidade para a profissão de psicologia e especificamente para a psicologia escolar e educacional, ou educacional e escolar. É de um impacto, de uma produção de efeitos tão absurda, no bom sentido, que nós temos que lutar para não perder isso. Porque foi uma conquista. Isso não é dado. Isso foi uma conquista. Nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de depoimento pessoal, né? Embora às vezes a gente precise falar de algumas coisas da evidência, né? Mas eu posso afirmar para vocês que eu dei uma psicologia escolar, que foi crítica, sim, mas aqui eu ensino hoje, aqui eu aprendo com os meus colegas e com os meus alunos é outra.
Então, primeiro é isso, reconhecer como uma conquista, mas que tem que ser reconquistada a cada dia. Ou seja, a gente perceber que não é qualquer ser humano que a gente está diante de nós. O sofrimento humano, que é a subjetividade, ela vem marcada por todas essas marcas identitárias que referimos aqui. Segundo, do meu ponto de vista, não dá para discutir mais desigualdade social e econômica sem nós percebermos que as desigualdades de várias naturezas que são vivenciadas na sociedade, produzidas e até reproduzidas e até produzidas, porque a escola às vezes produz novas desigualdades, não só reproduz o social, elas são fundamentais para a manutenção do sistema de desigualdades. Então, quando a gente afirma que a diferença é uma potência, a gente, por outro lado, olha que um universo de hierarquização, de inferiorização de determinadas marcas identitárias é o que é a base da desigualdade. Então, assim, simplesmente a apologia da diversidade, sem perceber que as diferenças resultam muitas vezes no nosso sistema em desigualdade, é uma discussão de apologia à diversidade. Então somos diferentes, que maravilha a diversidade. Mas a gente tem que olhar então, a questão da igualdade e desigualdade. Tá? E eu acho que isso é fundamental, porque tanto nos dois materiais que estão lançando hoje, quanto nos 5 folders que a NVIDIA apresentou, isso está presente. Isso é uma conquista que tem que ser lutada para ser mantida. Terceira e última coisa, o resultado disso na atuação profissional. Diante de um cenário que atenta contra as liberdades de professores e estudantes, de qualquer nível, da educação básica e da educação superior, inclusive chegando à pós-graduação. Esse cenário ataca totalmente essa discussão da diferença e da desigualdade. E resulta que, na prática do psicólogo, como que você vai atuar, então? Bom, aí você trouxe já a resposta, o nosso código de ética. Então, assim, o que atentar para o nosso código de ética não pode ser aceito pelo psicólogo. E aí a gente tem que recorrer aos conselhos para nos defender, inclusive. O psicólogo ainda tem conselho como aquele que vai vigiar, controlar ou fiscalizá-lo, mas não como um lugar que vai protegê-lo quando ele, seguindo o código de ética, sofre qualquer tipo de retaliação, perseguição no seu ambiente de trabalho. E também associado à luta do sindicato, tanto de psicólogos e psicólogos, quanto de professoras e professores. Eu acho que é um pouco isso assim, que eu posso dizer para vocês. Eu queria falar um pouquinho da minha experiência. Eu sou professora e dou estágio em escola pública há 20 anos. Né? E assim, a gente está falando um pouco mais sobre essa questão da liberdade de cátedra, da perseguição dos professores, e assim, do que ele pode falar sobre gênero ou não, sobre racismo ou não. Né? Mas assim, gente, eu queria dizer que a escola ela não mudou tanto. Sabe? A escola sempre foi preconceituosa, né, com a população negra e pobre. A escola sempre foi preconceituosa com o diferente, com os homossexuais, sempre teve homofobia. Nós podemos falar que houve um aumento nos últimos anos, até por conta dos discursos de ódio, né, os discursos que a gente tem visto aí, podemos. Mas, assim, dentro da sala de aula, dentro dos materiais didáticos, nós já denunciamos isso há muito tempo. Estou aqui olhando para a professora Adriana, né, nós dando aula há quantos anos falando disso, quer dizer, eu acho que o nosso trabalho não muda tanto. A gente ainda tem que enfrentar racismo, a gente ainda tem que enfrentar preconceitos, a gente ainda tem que enfrentar homofobias, a gente ainda tem que enfrentar principalmente isso que o Celso falou, que é a desigualdade contra a criança pobre, né, contra a criança da periferia. Né. Isso eu acho que é o nosso trabalho, a pedra de toque. A Pato falava disso em 1978. Né. E desde lá não se mudou tanta coisa. Dentro da sala de aula, quem aqui já passou por uma escola pública sabe, né, que há bullying, há desrespeito, há dentro da sala de aula, né,
e essas coisas da escola chamada sem partido, que na verdade tem um partido único, né, que é o partido dos poderosos, dos brancos, né, dos homofóbicos, né, é um partido. Esse partido já existia, já existe na cabeça de muita gente. Então eu acho que o nosso trabalho não muda, porque o nosso trabalho é a desconstrução de um país machista, de um país que não acredita, né, que a educação tem que ter valor, né? Um país que já produz na própria educação a desigualdade. Eu sempre lembro que a Paula, quando eu entrevistei ela me falou uma coisa que marcou para mim. A escola é uma caixa de ressonância dessa nossa sociedade. A escola demarca, né, o que a sociedade já faz. Quer dizer, então, o pobre no lugar do pobre, o rico no lugar do rico. A gente reproduz essas coisas. E o nosso trabalho é de desconstruir essa reprodução dessa caixa de ressonância dessa sociedade, sabe? Porque a produção do fracasso escolar, quer dizer, estar dentro da escola muitas vezes, é piorar a condição daquele sujeito, né? Ao invés de melhorar. A gente sempre pensa na escola como um lugar bom, onde ele vai ascender socialmente e tal, mas depende de que escola, né? Então, eu acho que o nosso trabalho lá dentro é sempre de desconstrução, sempre foi, não mudou tanto, sabe? A gente só está um pouco mais alerta, porque as coisas estão gritando, né? As coisas estão gritando cada vez mais, né? A escola que eu dou estágio, para vocês terem noção, vou falar um pouquinho da prática rapidinho, a gente tem enfrentado lá agora uma situação muito específica de homofobia e bullying específico em um aluno, tá? E assim, você vai falar, os professores são bem esclarecidos, sabem legislação e tal, mas assim, sempre o menino tira nota vermelha, o menino não pode falar, sabe? Ele não pode andar pela sala, ele não pode ter opinião. Os outros todos podem, mas ele não. Aí ele é chamado de menino problema, né? Ele é um menino problema, mas nunca, jamais, é homofobia. Mas a gente sabe que está marcado por isso, por conta de que, como o Celso está falando, a identidade dele é apagada ali, porque ali ele é o aluno. E eu quero o aluno ideal. O que é o aluno ideal? É o aluno ideal que fica calado, né? Que levanta o dedo, fica quieto, fala baixo, né? Então, eu acho que esse enfrentamento não mudou. Eu diria isso, sabe, professor? Eu acho que a gente sempre trabalhou com isso. Esse é sempre o nosso trabalho, de desconstruir essa educação de 500 anos, que é uma educação que separa, né, os mais dos menos. E quem são os mais? É uma classe específica. Uma classe né, que a gente quer favorecer. E os menos são sempre aqueles, né, ditos marginalizados. Né? Eu gosto muito de um texto do Saviani que chama... o problema da marginalidade. Não lembro o título todo, mas se colocar marginalidade em Saviani, vocês vão entender. Ele vai falar das tendências pedagógicas nesse texto, mas ele vai dizer isso, que a gente foi construindo na educação, uma educação em que existem mais e menos. E quem são os menos? Né? É essa caixa de ressonância da sociedade que quer colocar algumas pessoas neste lugar, e não no outro. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu vou com Paulo Freire, né? A escola, ela é essa caixa de ressonância, só que ela, ao mesmo tempo, por ser essa caixa de ressonância, ela mostra a contraditoriedade, que ela ensina a ler, ela ensina a pensar, ela ensina a escrever, sabe? Ler abre as suas portas para o mundo, né? Então, na minha opinião, a escola é como se fosse assim, ela é uma dupla entrada, é uma entrada desse modelo, né, que quer marginalizar, que quer colocar nesse lugar onde está, mas há também a possibilidade da libertação, da emancipação, da revolução. Eu acho que eu sigo acreditando nisso, sabe? Que a educação, ela tem essas duas funções, uma função reprodutora, como diria Bourdieu, a galera toda lá antiga, né? Mas ela não é só reprodutora, né? Ela tem um germe da transformação, porque ela ensina a ler, ensina a pensar, ela te dá acesso ao que o homem produziu. Né? Então, se você pega o que o homem produziu, aí isso que o Celso falou, são conquistas. A conquista de hoje entender, né, essas questões todas de gênero, de raça, né? Eu fico imaginando até da minha época para agora, o quanto evoluímos na psicologia nessa discussão. Né? No último CNP, a gente teve lá uma manifestação do grupo de psicólogos negros. Né? A gente já teve encontros de psicólogos negros discutindo a chamada psicologia preta. Né? Muito interessante, que é
afrocentrada. Né? Tem outra discussão, tem uma aluna que estava aqui, a Joyce, que está pesquisando isso na monografia dela. Né? Então, a gente já está evoluindo e escrevendo mais coisas para empoderar, né, essas pessoas. Então, eu acho que a gente só precisa olhar para essas, sabe, para essas produções e fazer isso cada vez mais no cotidiano da escola. Porque esse enfrentamento ele já está lá, ó, há muito tempo. A gente agora só está batendo mais de frente. É o que eu penso. Talvez esse algo que tem de novo é se tornar política oficial o desenvolvimento, como a professora disse. Né? E isso ter uma certa legitimidade na sociedade. Né? Porque o que a gente está querendo patrulhar? É a diferença. O que a gente está querendo silenciar? Que essas diferenças, ao invés de tornar a nossa sociedade mais rica, mais potente, ela produz desigualdades, ela empobrece determinados setores, ela desqualifica e prioriza determinados grupos. Né? A gente não está suportando que a diversidade pode construir uma nação. A gente está querendo uniformizar as identidades porque em nome de um patriotismo, que é de um projeto político, que tem hoje, inclusive, um nome dentro do Ministério da Educação. De setores específicos que, com financiamento público, com dinheiro, né, que é o projeto de militarização desses países. Isso eu não estou inventando, gente. Tem nome, tem secretaria específica, tem recursos específicos para isso. É até delicado. É até delicado de falar isso, porque a gente está dentro de um órgão público, a gente tem, né, mas a gente precisa trazer a verdade à tona e fecha, como puxa meus colegas aqui, a Secretaria, que é a Secretaria, né, de Alfabetização, Diversidade e Inclusão, né, que foi responsável por olhar, por exemplo, por cumprir a lei, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a lei que rege a educação, a maior, só é superada pela Carta Magna da Constituição Federal de 88, que é de olhar para as especificidades e dizer o currículo deve ser heterogêneo. Ele deve olhar as especificidades dos povos, das águas, das florestas, do campo, deve olhar os quilombolas, os indígenas, deve olhar para a diversidade da sociedade brasileira. E aí, quando a gente fere de morte a LDB e a Carta Magna, e isso é o que eu acho que é o fato novo. Né? Porque a contradição sempre existiu, de certa forma, a exclusão sempre existiu, mas tornar a política oficial diante dos olhos praticamente omissos de órgãos que deveriam atuar sobre esse excesso da política educacional, né? Porque nós temos outros órgãos para fazer contrapeso na democracia, contrapeso de 3 poderes, né? Do executivo, do legislativo e do judiciário. E aí quem deveria fazer o contrapeso para manter os princípios da nossa Carta Magna e da Lei Maior da Educação é omisso e permite que isso vá à frente. Por isso que não é nenhuma apologia aqui a nenhum partido, né? Mas, assim, isso que é importante a organização social, a organização profissional, a organização estudantil para garantir a nossa Carta e a nossa lei de diretrizes e bases da educação nacional. E o Plano Nacional de Educação, né, que é de 2014 a 2024, e que vai ser, ao final de 2024, vamos avaliar, esperando que eu estou dizendo, o pior plano executado dos 2 que nós tivemos, né? Que a LDB de 96 diz que é obrigatório o plano decenal, a gente só teve 2, porque pelo menos de 96 até início de anos 2000, a gente não teve plano de educação, né? Então, meio que o próprio governo propõe, o legislativo aprova, cumprir. Acho que nós estamos lutando para a lei ser cumprida. Só isso. Como enfrentar? Eu acho que a gente tem que ir para os conselhos, sabe? Foram criados conselhos, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CNSA, Conselho Municipal de Saúde. Por exemplo, a gente teve que a comissão sempre está envolvida nessa discussão da representação dos conselhos,
pelo seguinte, por exemplo, o Conselho Municipal de Educação é responsável pelo Plano Municipal de Educação. Lá em São Paulo, né, por exemplo, o Conselho barrou esse retrocesso, no município de São Paulo. Aqui a gente foi, na época que teve, teve uma ação orquestrada para retirar a palavra gênero do plano municipal, né? Em Contagem, Betim. A gente foi nas audiências. Tinha uma aluna minha que ela contou professora, que a gente, né, tipo, de alguma forma, eu nem sempre vou eu pessoa, vai às vezes um aluno, alguém, ela lá de Contagem, ela falou assim, que tinha gente lá, levou até imagem de santos e falava, ó, você está contra o santo, para defender, para tirar a palavra gênero, tipo, misturando religião, enfim. Eu acho que a gente tem que estar lá, né? Aqui, por exemplo, no município, eu fui representando, depois ele foi também representando. A gente tem que participar dos conselhos. Vocês todos podem participar como população, né, de conselho municipal de qualquer coisa, né? A gente chama, eu acho que é um espaço de luta, porque lá são construídas políticas. Tem alguma pergunta, gente? Ok, então encerramos por aqui, né? Obrigada pela participação. Obrigada pela participação, a gente encerra por aqui. Contamos com vocês, né? Participar dos nossos outros eventos. Acompanhe pelo site da CNP, né? A agenda, a reunião das comissões, os eventos, o Psicologia em Foco. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, né? Às quartas-feiras, às 19 horas. Tem sempre o Psicologia em Foco, e esse mês é dedicado à questão do suicídio. É transmitido pelo Face, e vocês podem vir aqui às 19 horas, toda quarta-feira tem uma ação. Aí é só acompanhar lá no site para ver qual é a temática, os palestrantes, né? E aí a gente está à disposição. Então vamos lá, né? Aproveitar e fazer propaganda do evento do amigo Celso, todos de lá nos vertentes. Eu quero assinatura.